tema de hoje, justamente, vou abordar os 7 principais sintomas físicos. Quando eu falo físico, justamente, são sintomas que eles vão ser refletidos no seu corpo. E por que que isso é importante? Porque pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, outros problemas cardíacos, diabetes, que são mais velhas, essas pessoas podem estar aí tendo um empilhamento de fator negativo que aumenta o risco cardiovascular, justamente por um sintoma que é relativo à ansiedade, mas que pode sim afetar outras áreas do corpo. Então, o primeiro sintoma é o clássico palpitações e batimentos cardíacos acelerados, ok? E como é que você sabe que isso está acontecendo, Fabrício? Basicamente, uma pessoa que está com ansiedade ou com crise de ansiedade ou que tem, de fato, um quadro, um transtorno ansioso, nos momentos em que a ansiedade pega mais, ela pode sentir a sensação de palpitação, que reflete, às vezes, um batimento que está acelerado. E isso pode ser mensurado. Então, se você pega, por exemplo, no pulso de uma pessoa que está ansiosa e está com um batimento cardíaco acelerado, você consegue sentir. Tá? Você pega aqui, por exemplo, no pulso, onde você sente pulsar, né, o sangue do teu corpo, você consegue sentir que está acelerado. Se você pegar um oxímetro, um estetoscópio, você vai aferir aquilo, tá bom? Sabe aqueles aparelhinhos de medir pressão mesmo? Muitos deles, mesmo aqueles de pulso ou aqueles de braço, eles conseguem hoje, os digitais, verificar que a pessoa está com taquicardia. E o que é taquicardia? É um batimento cardíaco acima da média, acima do esperado, um batimento acelerado. Por isso é importante entender que palpitação, batimentos cardíacos acelerados, são de fato um dos principais sintomas físicos presentes na ansiedade e que eles podem ter correlação com outros desfechos cardiovasculares. E aí, nos piores casos, quando a gente tem um extremo risco, pode ter risco de AVC, risco de ataque cardíaco. Óbvio, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que a ansiedade sozinha provoca tudo isso. Não. Mas a ansiedade, quando ela tem sintomas característicos e quando ela está empilhada com outras coisas, ela vira um fator de risco a mais, tá certo? A mais. E às vezes era aquela coisinha que faltava para dar um problema maior. Sintoma número 2 é tensão muscular e dores no corpo. Dor também é um mecanismo de defesa. Se dói, é porque tem alguma coisa de errado. O seu corpo, às vezes, está identificando uma agressão, está identificando alguma coisa fora do lugar, está identificando alguma doença, entendeu? Então, poxa, se está doendo, é o seu corpo te mandando um sinal de que algo está errado. E o fato de existir dor no quadro de ansiedade também quer dizer isso. Poxa, tem algo de errado. Só que qual que é o problema? A ansiedade, ela não tem um lugar específico. Ah, Fabrício, mas é no cérebro, é na cabeça, então é dor de cabeça. Não, não necessariamente, porque a ansiedade ela tá mais ligada com essa parte de cunho mental, emocional e não de forma necessariamente anatômica. O que acontece? O cérebro, o nosso pensamento, a nossa mente já está ligada com todo o resto do corpo. Então, a partir do momento que existe ansiedade, que o corpo percebe algo de errado, o que acontece? Pode existir esse envio de mensagem, né, para diferentes áreas do teu corpo de que algo está errado e você consequentemente sentir dor. Ou às vezes você nem sentiria dor normalmente, mas alguma coisa que é pequena pode exacerbar. Então, às vezes a pessoa já tem ali algum problema na coluna, mas que não dói, mas ela tem. E aí ela tem ansiedade. E aí junta, e aí pode juntar essas duas coisas e piorar a dor, entende? Então, é isso que eu quero dizer. Não só a ansiedade como um gatilho de desencadear dores no corpo, tensão muscular, mas também como um gatilho de exacerbação, de aumento, ok? Porque ela não só pode iniciar, como ela pode manter e aumentar outros tipos de dores. Às vezes, você vai sentir uma dor na coluna, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma tensão atrás do pescoço, às vezes o sintoma que eu tive foi complicado na época que eu estava tendo ansiedade. Eu não sabe, eu tive ansiedade muitos anos atrás, antes mesmo de entrar na faculdade de medicina. Era que eu dormia.
E durante o sono, manifestava-se uma tensão muscular nessa área da mandíbula. E aí, ó, sabe quando você aperta a mandíbula para morder mesmo, para mastigar? Tensionava aquilo durante o sono. O nome disso é bruxismo, ok? É um dos sintomas, uma das condições que pode ocorrer em quadros com pessoas ansiosas. O que acontecia? A minha bochecha ficava toda machucada. Mas se eu fosse de frente para o espelho e eu puxasse a lateral da minha bochecha, eu ia conseguir ver, tanto que hoje eu tenho cicatriz, tá? Se eu pegar minha boca aqui e abrir, vai ter cicatriz dos dois lados. Dos dois lados, cicatriz interna, obviamente. Vamos para o sintoma número 3. Sintoma número 3 é relativo à parte respiratória. Então, às vezes, você vai se pegar querendo ali respirar melhor, tá certo? Se sentindo ofegante, se sentindo com falta de ar. E é muito ruim, porque a ansiedade ela dá isso principalmente em crise. Em crise. Tanto que um dos exercícios que eu ensino aqui para vocês, que eu ensino nos Reels, que eu falo bastante, é o controle da respiração. E que você precisa treinar, não treinar justamente, né, poxa? Treinar quando você tá bem, quando tá normal. Por quê? Quando você tá em crise, você pode até se valer desse recurso, né? Do recurso de utilizar a respiração para poder diminuir os sintomas ansiosos. Mas eu quero chegar, no momento, se eu precisar utilizar uma respiração pausada, uma respiração controlada, eu quero já ter prática com isso. E para eu ter prática com isso, é igual academia. É igual as outras coisas que a gente faz de forma repetida. Então eu preciso treinar essa respiração pausada. Entendeu? Eu preciso ter esse controle da respiração diafragmática, da respiração abdominal. Tá bom? Porque no momento em que eu mais precisar, eu vou saber utilizar esse recurso da melhor forma possível. E, consequentemente, ter uma diminuição dos sintomas da ansiedade ali na hora. Então, sintoma físico muito importante e muito característico de ansiedade são sintomas respiratórios, como a respiração ofegante e a falta de ar. Vamos aí para o sintoma número 4, que eu vou falar que são os problemas gastrointestinais. Vamos lá, o que são problemas gastrointestinais? São problemas relativos à parte do estômago e do intestino, ok? Então, às vezes, você pode sentir queimação, às vezes você pode sentir diarreia. E geralmente, gente, são os extremos, tá? São os extremos. Pode ter tanto diarreia quanto constipação. A pessoa não consegue ir no banheiro. Então ela fica desregulada para os dois lados. E como geralmente eu associo esses sintomas gastrointestinais à ansiedade? Aqui é importante identificar a história dos sintomas, tá bom? Porque, por exemplo, se toda vez que a pessoa tem crise de ansiedade ou que ela percebe que os sintomas de ansiedade estão muito mais fortes e aí ela tem um desarranjo intestinal, poxa, a gente pode começar a construir uma correlação. Só que se a gente percebe que não está associado, a pessoa está tranquila, ela não está com sintomas ansiosos no momento, ela está de boa, ela não se sente ansiosa propriamente dita e ela tem problema ali. Ela tem que ir no banheiro correndo, não consegue segurar, ou está constipada há vários dias. Nesses casos, tem que ter uma investigação para ver se não tem um problema intestinal, se não tem alguma obstrução, se não tem alguma coisa ali da região mesmo. Se eu consigo ter uma correlação entre os sintomas gastrointestinais e o quadro de ansiedade, principalmente as crises, eu posso começar a construir essa relação e, óbvio, a melhoria, o tratamento vai acabar estando ligado à melhoria da ansiedade, à melhoria dos sintomas de ansiedade como um todo. O quinto são os sintomas relativos à sensação de fraqueza, aos tremores. Quem aí nunca teve tremor? Não balançou a perninha lá, não ficou com a perna inquieta, entendeu? Ou não ficou com a mão ali que você coloca e consegue ver a mão tremendo. Existem quadros neurológicos, né? Quadros relativos a nervos, a patologias do cérebro, mas que aí a pessoa não vai ter outros sintomas, ela vai ter só o tremor ou outras coisas diferentes. No quadro de ansiedade, podem haver tremores. E geralmente as mãos,
as pernas, muitas vezes o corpo todo, principalmente quando está em crise, tá? A crise de ansiedade é muito característico haver essa sensação de fraqueza, primeiramente, né? Aquela sensação física ali. E aí você perceber fisicamente que a pessoa está tremendo. Parece que ela está com frio, mas ela não tá, tá bom? É a questão da ansiedade. Sexto sintoma é a sudorese excessiva. Fabrício, para de usar termo difícil. O que é sudorese? Suor. Suar, ficar suado, molhado. A palma da mão fica molhada. Fica aquele suorzinho na testa. E você nem tá fazendo atividade física nenhuma. Tá até frio e você tá suando. Já pensou nisso? Já viu isso? Que louco. A pessoa tá em repouso, né? Ela tá tranquila. Tá com o ar-condicionado ligado. Não tá quente, não tá calor. Tá com a roupa normal. E a pessoa fica suada. Estranho, né? Estranho. Então, isso é um sintoma de ansiedade, muitas vezes. Lembrando, sempre tudo que eu falo aqui, gente, a gente não pode pegar de forma isolada. Ah, Fabrício, eu suo no ar-condicionado, quer dizer que eu tenho ansiedade? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é porque você tem o suor fora do contexto de calor que você tem ansiedade. Ah, mas espera aí, você tem palpitação no peito, pensamento acelerado, você tem o suor frio ali, você sente aquela angústia, pera aí, aí é diferente. Aí eu tô começando a colocar sintomas juntos, que quando eu vejo o pacotinho, né, desses sintomas, aí eu olho para aquilo e falo, porra, ansiedade. Um último sintoma, ele também se caracteriza como físico, porque refere-se à fisiologia do nosso corpo, que são os distúrbios do sono, tá bom? Os distúrbios do sono. A gente pode ter insônia, pode ter pesadelos, pode ter várias coisas relativas à ansiedade, tá certo? Então, o fato da pessoa não dormir, ou de acordar durante a noite, ou de não ter um sono revigorante, e até dorme a quantidade de horas adequadas, mas ela passa o dia cansada, pode se enquadrar também como um dos sintomas físicos relativos à ansiedade. E sono, como eu disse, em outros sintomas, pode ser tanto causa como consequência. Às vezes, o fato de você dormir várias noites mal pode ser um fator de risco para que você desenvolva ansiedade, entende? Da mesma forma, você estar ansiosa é, sim, um prato cheio para você poder ter insônia, para você ter problemas com pesadelos, não ter uma noite de sono que seja revigorante.